Bom, amigos, esse é o texto de Kardec, a prece também, que não deixa de ter um conteúdo doutrinário relevante, substancial. Nós temos nesse item do capítulo 28 um verdadeiro resumo da tarefa moral do médium, né? Dos aspectos morais da tarefa mediúnica. Isso é de incontestável importância. Como a gente já falou em outras semanas, cada item desse, Kardec faz um recorte e o texto de Kardec é uma espécie de síntese doutrinária do que a gente encontra na obra da codificação de maneira mais esmiuçada. Aí é uma espécie de resumo doutrinário, portanto uma síntese. Em cada prece dessa, né, a gente tem um texto de Kardec que é uma síntese e a própria prece também revela aí conhecimentos, né? Daí a ideia de que o sentimento é importante, o texto também é. Não é que o texto seja desimportante, o sentimento é mais importante do que o texto, mas o texto também é relevante, né? Porque com o texto a gente sabe melhor para o que a gente está orando. E quando a gente direciona o nosso pensamento para um conteúdo claro, que a gente focaliza as nossas potências psíquicas, é claro que a prece tende a otimizar o seu poder, né? Se eu oro sabendo pelo que eu oro, eu não estou orando em latim, não estou orando em uma língua que eu não conheço, não estou fazendo um ritual onde eu nem sei o que eu estou falando, é claro que o sentimento colocado na prece tende a potencializar mais, porque está direcionado a partir de uma ideia. Essa ideia funciona a partir do texto, né? Essa ideia está subordinada ao texto que eu verbalizo, que eu penso, ou seja, o pensamento, né? O conteúdo do pensamento. Então a gente tem, portanto, esse texto de Kardec que é primoroso, e uma das coisas que pode gerar dúvida ou levantar uma curiosidade é por que Kardec, nesse item para os médiuns, selecionou esse trecho de Atos dos Apóstolos como sendo epígrafe aí, como sendo introdução. E para a gente poder aqui, já que a gente tem um estudo do Evangelho, né, poder aqui a elaborar melhor e aprimorar os nossos estudos, né, a gente sempre agrega alguma coisa, né, nesse sentido, né? Não é à toa que Kardec selecionou esse texto é importante, porque é um texto que faz alusão, inclusive, a uma tradição do Antigo Testamento, e que entra em contraposição à própria cultura do Antigo Testamento de que as comunicações espirituais eram proibidas, e foram, em parte, proibidas em Deuteronômio por Moisés, né? Mas o texto de Joel, do profeta Joel, vem depois, portanto, aquilo que foi legalizado, autorizado por Moisés, parece ter sido, em parte, revogado pelo próprio Joel, e Joel era um profeta considerado na cultura bíblica, né, na cultura hebraica, como sendo um instrumento do próprio Yahvé, Jeová. Mas é interessante a gente contextualizar. Pronto. Primeiro, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, muitos de nós sabemos disso. A gente vai ter oportunidade aqui, quando a gente acabar esse estudo do Evangelho, como eu prometi, a gente fazer reuniões aqui de cada livro do Novo Testamento. Essa é uma promessa minha para o próximo estudo. A gente, quando acaba o estudo do Evangelho, a gente volta do início, né? Um ciclo que não tem fim, mas a gente vai fazer aí alguns momentos especiais aí para estudar cada texto do Novo Testamento, né? A começar com os 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, só adiantando, não vou falar muito, porque senão não vou ter mais do que falar quando a gente for examinar Atos, né? Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, a autoria de Lucas, né? E é um livro que fala sobre a experiência dos apóstolos após Jesus crucificado. Portanto, aquela experiência do cristianismo primitivo, do cristianismo original. Lucas é o evangelista que tinha na sua bagagem cultural uma grande carga, uma grande bagagem grega. Escreve o evangelho de Lucas, que é um evangelho considerado belíssimo e cheio de detalhes. O evangelho de Lucas, a gente já comentou isso aqui. O evangelho de Lucas é o evangelho do historiador, digamos assim. E é um evangelho que a gente já teve a oportunidade de comentar aqui, que curiosamente é o evangelho preferido pelos espíritos que se comunicam. Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues tecem elogios a esse evangelho e colocam ele como preferido do mundo espiritual. A gente vai tentar explicar aqui mais tarde por quê.
Mas Atos é um livro que foi escrito por Lucas, que via aquela experiência, não dele, porque Lucas já é um discípulo do cristianismo que bebeu dos próprios discípulos diretos do Cristo. Lucas é um evangelista que não conheceu Jesus diretamente, né? Lucas se tornou cristão a partir da experiência que ele teve com o apóstolo Paulo, o contato com Paulo, né? Graças às viagens de Paulo. Uma dessas viagens, Paulo conhece, numa travessia dessa, Lucas, que era um médico, que ficava numa travessia entre cidades, no ofício de medicina, né? Portanto, onde havia as embarcações, lidando, portanto, com enfermos, né? E ao conhecer Paulo, Lucas se sensibiliza com a missão de Paulo e mais tarde adere ao cristianismo. O evangelho de Lucas, hoje a gente sabe que tem muita influência de Paulo, que Paulo parece estar por detrás de alguns dos parágrafos ali do evangelho, a gente sabe isso. Quem leu a obra Paulo e Estevão sabe ainda mais, porque tem a confirmação daquilo que os estudiosos suspeitam, Emmanuel confirma. Porque Emmanuel vai dizer que Paulo queria escrever o evangelho, mas já preso por Nero, por mando de Nero, e decretada a sua pena de morte, Paulo, que conversa com o próprio Lucas, que o visita na prisão, pede a ele que vá até Maria de Nazaré e escreva um evangelho baseado nas memórias da mãe de Jesus. E ele faz isso mais tarde. E é o próprio Paulo que também diz para escrever quando ele está caminhando algemado para ser decapitado. E Emmanuel narra essa cena final, já está nos últimos momentos de Paulo e Estevão. E Lucas diz a Paulo mais ou menos assim: eu terei que registrar tudo isso, porque ele caminha e uma multidão de pessoas, inclusive crianças, caminha atrás dele, homenageando a despedida daquele valoroso batalhador do Evangelho. E Lucas diz: eu vou ter que escrever para que a humanidade no futuro saiba disso. E Paulo diz: não escreve sobre isso. Faz silêncio sobre as glórias da minha missão. Escreve apenas que eu persegui os cristãos, que eu matei muita gente e que Jesus, com sua misericórdia, veio me buscar às portas de Damasco. Escreve sobre os apóstolos e essa experiência dos primeiros tempos de divulgação do cristianismo. E a partir desse conselho de Paulo, que Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos. É Lucas quem deu a denominação cristãos àqueles homens que seguiam a doutrina de Jesus. Mas por que a gente está falando isso? Porque esse trecho de Atos dos Apóstolos, que se encontra aí em um dos textos, né, de Atos, né, está também presente no Antigo Testamento. Na verdade, o texto que Kardec seleciona de Atos não é original de Atos. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, né? Que coloca aqui: nos últimos tempos o Senhor disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão, e assim por diante. Esse comentário, na verdade, não é original de Lucas. Lucas está citando uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. O texto original diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Né? Bem se vê que é uma alusão à mediunidade, porque profeta era a designação que se dava ao indivíduo que era um médium na época. O termo médium não existia. A designação para a cultura hebraica era profeta. Daí, visões terão sonhos. Né? Os sonhos sempre teve um componente mediúnico ao longo da história. E na tradição bíblica a gente tem o sonho de José, o sonho de Putifar no Egito, né? Uma série de sonhos que são interpretados e que tem um caráter espiritual também, né? Sem aqui desmerecer, se tiver algum psicanalista, a interpretação dos sonhos feito na tradição da psicanálise, que também há um componente, e Kardec não desconsidera isso. Quem leu Emancipação da Alma vai ver ali os espíritos dizerem que há sonhos que não são fruto da emancipação do espírito, mas fruto das preocupações materiais dos indivíduos na carne. Freud diria de uma outra forma, né? Que todo sonho é a manifestação de um desejo reprimido. Eu reprimo um desejo e sonho com aquele desejo.
Há os sonhos freudianos, que Freud se centraliza muito nos caráteres sexuais do sonho, mas há também os sonhos num caráter espiritual, de saída do corpo, né? De fruto das viagens espirituais que o ser faz fora da matéria. Então sonhos têm a ver com isso. Profetizar tem a ver com transe mediúnico. A gente é que deu a palavra profetizar como sendo apenas o dom da pré-cognição, da presciência, da onisciência, da antecipação, né? Que também existe esse tipo de faculdade paranormal. Mas não é... Os profetas no povo hebreu não eram pessoas apenas que visualizavam o futuro, né? Aliás, boa parte das profecias não tem a ver com o futuro. Tem a ver com percepções psíquicas, com contato com o mundo espiritual. Assim a gente tem no livro de Moisés, no livro de Samuel, no livro de Gênesis, né? Nas alusões que a gente tem em vários textos bíblicos, o contato, né, com o mundo espiritual. E também no Novo Testamento, que é rico de fenômenos aí espirituais. O texto de Atos é um momento do Pentecostes, o famoso Pentecostes, tão homenageado pela tradição católica romana e também em parte pelos protestantes, onde as chamadas línguas de fogo do Espírito Santo falaram, né? Que é um símbolo, uma metáfora, né? Que é, na verdade, o Pentecostes é considerado de uma importância muito grande na tradição ortodoxa do cristianismo, né? Inclusive, alguns irmãos evangélicos interpretam que o Consolador que Jesus prometeu veio no Pentecostes. Não me parece possível, porque Jesus falou que a humanidade não estava preparada para receber o Consolador. E aí, alguns dias depois, o Pentecostes. A humanidade já ficou preparada para receber esse Consolador? Daí os espíritas não interpretam o Consolador prometido por João, isso é, por Jesus no texto de João, capítulo 14, como sendo ali o Pentecostes. Mas o Pentecostes foi um acontecimento importante. Os espíritas, às vezes, a gente não examina direito o que é que representou o Pentecostes para o cristianismo naquela época, mas, sobretudo, para a história da humanidade, a história do cristianismo. Mas há uma mensagem de Emmanuel, se não me falha a memória, em Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel tece comentários sobre Pentecostes, em cima, inclusive, desse texto de Joel, né, de Atos, que faz a referência a Joel. Mas o texto de Atos é o seguinte: o Pentecostes estava acontecendo, os apóstolos estavam entrando em transe, falando às multidões nas línguas dos gentios, nas línguas dos estrangeiros. As pessoas entendiam, sejam por um fenômeno que Allan Kardec estudou em Livro dos Médiuns, xenoglossia, quando o espírito me inspira e fala um idioma que não é o idioma do médium, seja por um outro fenômeno de transmissão psíquica, onde a linguagem é o pensamento, e o pensamento é a linguagem universal, em que eu falo de alguma forma, irradio de tal forma a minha fala e o meu psiquismo que o outro entende aquilo que eu quero dizer, sem naturalmente compreender o idioma. Quem leu há 2000 anos vai ver Jesus conversando com Públio Lentulus e o senador romano, dizendo: como é que esse homem está falando comigo, eu que não conheço o aramaico, e eu estou entendendo o que é que ele está falando. A ponto de, quando se dá conta, ele está de joelho chorando. Está um magnetismo daquele ser diante dele. Ou, se quiser, um exemplo mais atual, quem leu as biografias de Divaldo Franco, não apenas essa recente, mas O Peregrino do Senhor, de Altiva Ferreira Noronha, uma biógrafa de Divaldo, mineira, já desencarnada. Altiva Ferreira Noronha narra experiências que teve com Divaldo, especialmente em viagens da Europa, quando o tradutor não estava traduzindo bem, ou quando a coisa saiu do controle, e ele começou a falar, e houve um processo de decodificação, em que as pessoas do local entendiam o que Divaldo estava falando, Divaldo falando em português, e havia uma decodificação a ponto de chegar a mensagem na compreensão das pessoas do idioma local, né? Proporcionado pelos espíritos ali presentes, e a atmosfera, claro, os fluidos eram do próprio médium, que doava os fluidos para fenômenos dessa natureza. Quem lê o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, vai ver que toda a comunicação mediúnica ocorre com uma combinação de fluidos. Fluidos oferecidos pelo médium e fluidos oferecidos pelo mundo espiritual. Essa combinação que ocorre, mesmo no efeito físico, mesmo na transcomunicação instrumental, né? E Kardec, inclusive, discute isso de maneira lógica, né? A gente podia dizer o seguinte: se não houvesse a participação do médium em qualquer fenômeno mediúnico, o que é que impediria um espírito a acionar uma bomba atômica? Ou gerar um caos na sociedade? Sempre há a participação dos encarnados. Sempre há. Mesmo que os encarnados não tenham consciência que estão participando do fenômeno. É sempre uma colaboração. Do contrário, os espíritos interfeririam na nossa vida e gerariam um caos.
Há um limite, uma barreira, né, que é colocado aí. Ora, no texto de Atos, o Pentecostes acontece, os apóstolos começam a pregar, os estrangeiros começam a compreender aquela mensagem, começam a espalhar, eles começam a viajar e pregar de tal forma, e há um acontecimento específico em que Pedro está participando, os apóstolos pregando, João Evangelista, etc. E Pedro toma a palavra, levanta-se, diz o texto, e começa a dizer que ali não se tratava de uma loucura, nem de um fenômeno que não fosse previsto, mas sim que aquilo ali era a confirmação daquilo que o profeta Joel havia anunciado há mais de 700 anos, quando disse que chegaria o dia que o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu espírito. E aí cita o versículo do profeta Joel. Interessante isso, né? Porque era a definição de mediunidade melhor que se tinha para aquele momento. Emmanuel, o espírito nobre, na obra O Consolador, é perguntado pela Federação Espírita Brasileira o seguinte: do ponto de vista do mundo espiritual, qual é a definição que você dá de mediunidade? Sabe o que ele respondeu? A mediunidade é aquela luz do espírito que se derrama sobre a carne, conforme está no texto bíblico. Emmanuel repete o texto bíblico de Atos e de Joel. É a luz do espírito derramada sobre toda a carne, conforme está escrito no texto bíblico. Então, é uma definição tão apropriada que Emmanuel não fugiu dela quando foi perguntado para definir a respeito de mediunidade. E o próprio Emmanuel, no capítulo que eu me referi, vai falar o seguinte, que o Pentecostes é mais importante do que a gente imagina, porque representou para aquele momento e para a história do cristianismo aquele momento glorioso em que há uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material constante, que há um relacionamento constante. E aqueles que operam em favor do bem não estariam sozinhos, estariam sempre assessorados por forças interessadas no bem. Essa é a ideia. O símbolo do Pentecostes é isso. É que aquelas pessoas imbuídas no bem, agindo no bem, estariam com as suas forças otimizadas e fortalecidas, assessorados por forças ainda maiores, guiados por forças maiores. Como diz André Luiz, quer ter o amparo de gente graúda do mundo espiritual? Afina sua mente. Se afiniza com propósitos superiores, que você vai ter gente boa te assessorando. Gente elevada te assessorando. Aliás, é um caso muito desconhecido, porque é contado num livro teórico. E aí, no livro teórico, o autor soltou um caso assim, bem recortado. Eu estou me referindo a Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, 8 volumes. Há um trecho em que ele está explicando a passagem bíblica, e para exemplificar, ele conta o caso pessoal. Ele diz que certa vez esteve com Chico Xavier e simplesmente Chico Xavier mencionou uma entidade muito conhecida e elevadíssima, conhecidíssima, um vulto dos mais expressivos da história humana, que estava assessorando o Pastorino. E Pastorino disse que admitiu que ficou empolgado com aquilo. E Chico diz: meu filho, não fique muito feliz não, porque quando tem espírito graúdo assim perto da gente, é porque as dores e os desafios são muito grandes para compensar. Tirou todo aquele, né, aquele deslumbramento, né, aquela coisa que a gente tem, né? Então, o texto de Kardec é um resumo grande da missão moral da mediunidade. Porque até Allan Kardec a mediunidade poderia ser exercida de uma maneira não moral. Porque a mediunidade, para funcionar, não precisa da moralidade. O fenômeno tem a ver com predisposições físicas e psíquicas. O transe mediúnico ostensivo está sujeito a uma estrutura cerebral neurológica para o transe. Uma disposição. Tem nada a ver com moralidade para o transe ocorrer. Para o transe ocorrer. Até Allan Kardec, a mediunidade era exercida de maneira, às vezes, amoral e, às vezes, até imoral. Não dependia e não depende para produzir o transe. Com Allan Kardec, a gente tem a moralização da mediunidade. A gente tem a evangelização da mediunidade. E a gente tem o direcionamento da mediunidade
com fins aí evolutivos, educativos, espirituais. Porque para entrar em transe e para produzir fenômeno mediúnico, não há que ter tanto esforço assim. Eu vejo até no meio da rua, já contei isso aqui. A pessoa embriagada, falando sozinha, e às vezes é um médium. Médium, alcoólatra, conversando com espíritos equivalentes. O transe ocorre. Quanta gente que a gente vê conversando sozinha e etc. Às vezes não é alucinação psiquiátrica. Às vezes estamos diante de um transe. Um transe espiritual perturbador. Então o fenômeno para se produzir não necessita da moral para se produzir o fenômeno, o mecanismo. Houveram médiuns ao longo dos tempos que eram pessoas profundamente comprometidas moralmente, com perturbações graves. Um dos grandes biógrafos de Adolf Hitler menciona a participação dele num grupo esotérico na Alemanha nazista, liderado por um guru chamado von Eckhart, que fazia meditação transcendental com ele, e que ele entrava em transes profundos de psicofonia, e em alguns momentos falava à juventude da sua época, tomado por uma crise parecendo de epilepsia, que era, na verdade, transes mediúnicos. Hermínio de Miranda, mais tarde, lançou 2 artigos chamados Médium do Anticristo, em 2 partes, falando sobre essas referências de Hitler. A mediunidade não precisa da moralidade. O médium não é necessariamente uma pessoa espiritualizada. Aliás, diz Emmanuel, essa era dos médios, que a gente pode contar nos dedos, e sobraria dedo da mão, os médios que são realmente espíritos missionários. A maioria são atrapalhadinhos. São problemáticos. A maioria. Um Francisco de Assis, uma Teresa de Ávila, assim, pouquíssimos. Tanto é que a maioria desses médios, o início da trajetória é o quê? Tendo curtipio, caindo no chão, passando mal-estar. Porque é a faixa deles. Alguns é que conseguem se elevar, sair da faixa habitual em que se encontravam e se sublimaram pelo esforço que fizeram. Mas aí pelos méritos que conquistaram. Então, quando a gente lê um texto desse de Kardec, a gente vê que Kardec parece sintetizar especialmente um capítulo do Livro dos Médiuns chamado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Quando você lê esse texto de Kardec, você vê que ele está em síntese, reproduzindo de maneira resumida o capítulo Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Quando ele vai falar da moralidade como condição importante para o exercício saudável da mediunidade. O exercício equilibrado da mediunidade. Da mesma forma da inteligência. Eu posso equilibrar a inteligência e trabalhar para o bem, ou posso direcioná-la para fins destrutivos. A mediunidade, capacidade de contactar o mundo espiritual, eu posso fazê-lo sem moralidade. Mas de que qualidade será essa mediunidade? Eu posso atrair espíritos e, inclusive em alguns momentos, estabelecer conciliábulos, negociações com os espíritos. Eu posso, em alguma medida também, não os próprios espíritos utilizarem de mim, mas eu próprio utilizar dos espíritos como médium. Espíritos ignorantes, que me servem de escravos, porque são espíritos, às vezes, que se submeteram na Terra, e embora sejam espíritos, às vezes, bons, mas não são evoluídos, e continuam se submetendo no além a outros, e como querem se comunicar com a Terra, utilizam o médium, e às vezes o médium é que atrai eles. Porque o médium, diz Filomeno de Miranda, é uma espécie de ímã. E os espíritos como se fossem limalhas de ferro. Há uma atração. O médium concentra. É muito comum, quem é médium vai confirmar isso. Começa a concentrar, começa a sentir o mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual está ao redor. E ao concentrar, diz Gabriel Delany, em A Alma Imortal, o perispírito se expande e aí capta o ambiente. A atmosfera, a psicosfera. Aí é muito comum os médios, principalmente no início da educação médica, não quero concentrar não. Aí começa a ficar aquele médio disperso. Porque se concentrar, começa a passar mal, começa a sentir as coisas esquisitas, que é típico da mediunidade. E às vezes a gente até pede ao médium, num contexto ali, dizendo, espaireça, pense em outra coisa, respire fundo. Pra quê? Pra sair
da concentração que predisporia ao transe. Porque o transe precisa do espírito. O médium pode estar super concentrado, se não tem espírito, não tem transe. Mas se o médium não está concentrado, também não tem transe. Porque o espírito não encontra o campo. É sempre uma via de mão dupla. Assim, qualquer fenômeno, claro e evidente, a capacidade de visualizar o espírito é minha. Mas o espírito se permite se tornar visível. Combinação de fluidos. Ele autoriza eu vê-lo. A capacidade de ver é minha, é anímica. Mas ele autoriza eu vê-lo. Então, é essa conexão. Mas por que estamos falando disso? Porque o primeiro problema, quando o médium começa a se desviar, a base do desvio e das derrocadas na mediunidade começa de maneira invisível, que é a perda de conexão. O primeiro sintoma claro, visível no comportamento do médium que começa a se perder é deixar de orar. Lentamente ele começa a descuidar do hábito de oração, que é isso que Allan Kardec está falando aqui. E aí, se todos nós precisamos de oração, imagine o médium ostensivo, que é uma antena que está captando, que é uma antena mais sensível. Se todos nós precisamos de prece para nos blindarmos, para nos fortalecer, imagine, por exemplo, o médium que está sentindo, além de sentir as coisas desse mundo material, está sentindo um outro plano também. São duas realidades. Se, por exemplo, eu conversava com um amigo meu hoje mais cedo, se, por exemplo, um profissional de medicina que está trabalhando, sei lá, num hospital, num serviço de saúde, aí atende 70 pacientes no dia, cada um com sua queixa, ele não precisa ser médium ostensivo, não, ele já sai um pouco assim moído. Terapeuta, psicoterapeuta, promotor público, 10 casos de homicídio que ele está vendo, aí tem que escutar as pessoas, juiz, o psiquiatra, 10 pacientes bipolar, no final do dia ele está tripolar. E não é. Agora imagine o médium ostensivo. O médium ostensivo, ele está conversando com a gente está com mal-estar, se ele começar a concentrar muito, daqui a pouco ele está sentindo o nosso mal-estar. Daí aquela ideia vulgar do corpo fechado tem a ver com isso. Não concentre muito no outro, porque senão você acaba sintonizando, entrando muito na atmosfera alheia. Então, o médium precisa de uma disciplina. A oração é aquele recurso que ele tem a qualquer momento, 0800, a toda hora, que ele pode recorrer para se fortalecer. Se com a oração está complicado, imagine sem. Essa é a ideia. E tem muitas armadilhas na mediunidade. No livro No Mundo de Chico Xavier, do Dr. Elias Barbosa, Chico declarou a Elias Barbosa que de vez em quando espíritos tomavam o nome de Emmanuel e passavam por Emmanuel para mistificar. E Elias Barbosa diz, mas como é que Emmanuel permitiu isso? E Chico respondeu, ele permitia para que eu não me envaidecesse e não me achasse infalível. E para que eu sempre estivesse em vigilância e em oração, para ter o critério de examinar as coisas que eu recebia e saber refutar aquilo que não era da autoria dele. Porque a gente tem a fantasia seguinte, não, eu vou ser médium e aí a coisa, vou desenvolver a mediunidade, aí vai ficar bom. E tem muita casa espírita fazendo isso com os outros, viu? Ah, você está com um problema aí? Venha desenvolver a mediunidade que a coisa vai melhorar. E tem muita gente falando isso. Eu estou com dificuldade aí no emprego, quero arranjar um emprego melhor. E aí me fala para desenvolver a mediunidade, para arranjar um emprego melhor. Eu queria casar, queria me relacionar, arranjar um namorado. E aí, desenvolver a mediunidade, vai nessa. São fantasias. Aí você vê os médiuns aí. Você pega um Chico Xavier, quanto sofreu essa criatura? Quantos sofrimentos experimentou, inclusive na área mediúnica. Você pega Ivone Pereira, o relato dela, descrição que ela faz em memórias, em recordações da mediunidade no prefácio, ela vai dizer que não se recorda de um dia na vida encarnada que ela não experimentasse atrozes sofrimentos. As dores dos suicidas que se achegavam perto dela e ela sentia nela.
que os únicos momentos de alegria que ela teve na Terra, relato dela, foi momentos onde ela estava em transe dos bons espíritos. Que ela sentiu um alívio. Porque ela era uma antiga suicida, que voltava com as marcas do suicídio. Certa vez ela declarou em carta a Divaldo Franco, mais ou menos assim: meu filho, teve um dia que eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, que Charles, o meu benfeitor espiritual, me apareceu e disse: eu choro suas lágrimas também, minha filha, e chorarei sempre suas dores com você. Não pense que eu sou insensível aos seus sofrimentos. O seu coração, quando pulsa amargurado, é o meu também. Mas eu não vou tirar uma dor de você. Eu não vou aliviar um sofrimento seu, porque essa dor é a dor resgate, fruto da sua leviandade no passado, das suas irreflexões. Você teve inúmeras oportunidades. E esse choro que você tem é a recuperação e o amadurecimento que você não teve antes. Quem conhece a história de Ivone sabe do que eu estou falando. Divaldo Franco, impressionante. Aonde ele vai, ele gera reações, até hoje, com 90 e poucos anos. Inimigos gratuitos, gente que apedreja ele, que bota palavra na boca dele. Certa vez eu ouvi uma conversa dele, eu estava presente, eu ouvi uma conversa dele com Raul Teixeira, e Raul Teixeira diz assim: Divaldo, onde você passa, você cria um plantel de inimigos. E ele com aquele olho de oriental, né, de chinês, diz assim: fazer o quê? Nunca era visto chorando por aí, amargurado, sempre de bom humor, mas sofrendo na intimidade, passando por cada situação no mundo íntimo. Então é uma fantasia achar que a pessoa vai desenvolver a mediunidade e agora, desenvolvi a mediunidade e vou ficar aliviado. Não, a mediunidade é uma tarefa como outra qualquer, que exige, portanto, cuidados. E da mesma forma que um pianista, da mesma forma que um violonista, que um cantor, que exercita, que treina, que tem esforço. Às vezes o ensaio, etc., deve ser fatigante, né? Para chegar naquele tom, etc. E a gente só vê a arte final e não vê o quanto o artista se acabou antes. O esforço. Né? O médium também tem esse compromisso do cuidado que passa despercebido por nós. Então, se o artista precisa de disciplina, o médium também. E a oração, digamos assim, seria o básico dessa disciplina. Né? Se a gente tem tanta dificuldade com o corre-corre de hoje, de ter uma disciplina espiritual, a oração é o termômetro. Pelo menos, hábitos de orar. Porque senão a gente vai perdendo a conexão. Não precisa ser médium para saber disso. É só você passar um mês sem frequentar o centro. Passa 2 meses sem evangelho no lar. Você vê que você começa a se desconectar. Daqui a pouco você está falando umas palavras assim bonitas no trânsito, né, fazendo gestos assim com o dedo, né, durante o trânsito por aí, entrando na mesma onda. Entrando na mesma vibe, como se diz. A gente vai se contaminando. Imagina o médium ostensivo. Então é isso, minha gente. Vamos abrir aí para comentários, dúvidas, acréscimos. Na verdade, o contrário. O médium, pela sua sensibilidade, se ele se concentrar demais, ele pode sentir, assimilar. Então, numa simples conversa banal com alguém, se ele começar a concentrar psiquicamente, como ele é uma antena cujo raio de ação é um pouco maior dos médiuns não ostensivos, ele pode penetrar psiquicamente de tal forma que ele começa a sentir as coisas, tanto da atmosfera do outro, psíquica, como da atmosfera espiritual também, dos espíritos ao redor. Então, por isso que o médium tem que ter uma disciplina, porque assim, a gente pode ser invasivo psiquicamente com o outro sem ser médium, né? Kardec vai dizer que tudo isso são gradações de uma mesma capacidade psíquica. Eu posso ser invasivo com o outro através da minha forma psicológica de examinar o outro, né, da avaliação que eu faço no outro, se eu quiser me imiscuir em relação ao outro. Os terapeutas sabem isso muito bem, né, de penetrar no campo íntimo, né, durante as terapias, etc. Mas o médium tem uma antena com potencial de ação maior. Então, se ele começar a concentrar, por exemplo, ele penetra demais a atmosfera alheia. A princípio, eu estava me referindo mais a sensações, mas pode acontecer
como o médium é um telepata de desencarnados, ele é também de encarnado. Se ele recebe as ideias e os pensamentos do desencarnado, ele pode receber também, ele pode captar também o psiquismo de um encarnado. Isso não significa o exagero e a fantasia de achar que o médium olhou pra gente e já sabe que a gente está por dentro, porque também não existe também essa coisa, né? Essa total ausência de privacidade também não é assim, né? Existe um limite em cada potencial mediúnico, mas é possível sim de ele captar o psiquismo do outro, sem dúvida. Exatamente, exatamente. A Carmen está lembrando aqui a importância do estudo. O estudo é sempre importante, né? O estudo faz o indivíduo compreender aonde é que ele está pisando, né? E compreender se trata de mediunidade que ele está sentindo. Porque há ocorrências que não são mediúnicas, ou são mediúnicas de uma forma sutil. O médium que trabalha em reunião mediúnica é o médium ostensivo, aquele que tem transe, que psicofoniza, que psicografa. Eu posso ser um médium de intuição, um médium que sinto a aproximação de presenças, mas não necessariamente para o transe. O tipo de médium da ocorrência das sessões mediúnicas é aquele médium para o transe, da comunicação mais ostensiva, como se diz, né? Como diz Kardec, bem caracterizada. É essa a ideia. E para isso ele precisa estudar a mediunidade, né? Estudar o que é o fenômeno, como se comporta o que fenômeno, se ele sente aquilo realmente ou é outra coisa, né? Estudar como ocorre, porque aí ele tem uma propriedade para saber o que é realmente que está acontecendo com ele, para saber como é que ocorre uma sessão mediúnica, uma reunião mediúnica. Agora, é claro que nas casas espíritas existem extremos. Existe isso que a Carmen falou, da pessoa mal chegou, tá com queda de cabelo, na mediunidade. Botar a pessoa, porque é mediunidade, para desenvolver a mediunidade, imagine. Então a pessoa encaminhar qualquer coisa, é mediunidade, o diagnóstico sempre é esse, né? E às vezes é outra coisa, às vezes inclusive, às vezes é uma alteração emocional, e coloca a pessoa na mediúnica, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de estudo, a pessoa fica lá e às vezes vai desenvolver a loucura, né? Tem esse lado. Tem um outro extremo que é a casa, que a pessoa tá realmente com sintomas de mediunidade, tá sentindo, os espíritos tá sentindo, e precisa vivenciar também a prática mediúnica. Primeiro, o estudo. É necessário ter algum tipo de método, de metodologia. Primeiro, estudo. Porque no estudo ele também vai se harmonizar. Mas tem também exageros do outro lado. A pessoa tem que fazer 5 anos de estudo mediúnico, depois uma pós-graduação. E quando vai fazer a prática mediúnica, a pessoa já enlouqueceu de tanto mal-estar mediúnico. Também tem outro, que a pessoa precisa de diploma, de pós-doutorado. Não, também tem esses exageros na casa. Nem uma coisa, nem outra. Nem fazer uma universidade, porque a casa espírita não é uma academia no sentido científico da palavra, nem pegar pessoas que não conhecem nada, colocar no laboratório, como diz Allan Kardec, laboratório do mundo invisível, tem um capítulo no Livro dos Médiuns. E imagina a pessoa no laboratório sem saber ali as substâncias, pode até provocar um acidente, né? Então esse bom senso, né, esse equilíbrio de a pessoa começou, não sabe de nada, primeiro estudo espírita, estudo mediúnico, o que é, compreender pelo menos o geral da doutrina, geral, básico. A partir daí, ela pode começar a ser encaminhada para a prática mediúnica com pessoas experientes e, ao mesmo tempo, em paralelo, ela continuar estudando e aprofundar. E desenvolver. Então, esse equilíbrio a gente precisa ter, né, nas nossas vivências mediúnicas. O espírito, ele se comunica pelo pensamento. Ele não precisa da... Kardec vai dizer isso. Não precisa da palavra a rigor em termos profundos, né? A palavra, o idioma, a linguagem, a gente tem encarnado porque a gente pensa e a gente veste esse pensamento através da linguagem, os idiomas, né? O que acontece é que desencarnado, a rigor, a gente sabe que não é também assim, de maneira absoluta, mas a rigor o espírito poderia utilizar o pensamento para se comunicar sem precisar de linguagem. Então, quando o espírito se aproxima de mim, digamos que eu seja médium, se aproxima de mim e se comunica, ele transmite o pensamento. O meu cérebro decodifica na linguagem, no idioma que eu tenho estruturado na bagagem. E aí eu decodifico esse pensamento na linguagem verbal ou escrita, psicografia, psicofonia. Essa é a ideia. Então, pode ocorrer, como é o caso do Pentecoste, de pensamento por pensamento, e o outro captar o próprio pensamento, sem precisar ir da articulação da palavra. Ele entendeu
o pensamento e não necessariamente o idioma, né? Entendi o que a pessoa estava falando sem entender o que ela estava verbalizando. Essa é a ideia, né? Então, é algo que transcende. Agora, eu estou falando a rigor, porque quando a gente vê o relato de André Luiz, a gente vê espíritos ainda ligados ao mundo material conversando. É claro, André Luiz está descrevendo colônias espirituais que estão próximos da gente, referências nossas. Ele não podia descrever uma realidade muito sublime porque a gente não ia nem entender. Muita gente critica André Luiz por isso, né? André Luiz, o povo está dialogando, né? Tá pegando transporte aeróbus, né? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas ele está descrevendo paisagens próximas da Terra. Ele não está falando de espíritos puros. Está falando de cidades espirituais que guardam analogia conosco. Para onde a maioria de nós vai. Com respeito àqueles que são muito santos daqui. Mas tirando esses, a maioria de nós vai para essas regiões análogas. Porque não há violência na evolução. Né? A evolução não nos violenta. Imagine a gente ser colocado num local que a gente não tenha referência, o espírito ia ficar deslocado, desconectado. Então, por isso a descrição de André Luiz são descrições desses espíritos. Né? Nosso lar é uma colônia que fica na região do Rio de Janeiro. Né? É aquela região ali, aquela paisagem ali. Aqui na Bahia, ligado, né, Salvador e as outras regiões do estado, tem outra colônia, tem outras colônias, outras cidades espirituais. Né? As regiões específicas, que atendem também a fenômenos de cultura, fenômenos de hábito, que são ainda os nossos apegos. O espírito muito desmaterializado, ele não tem cultura. Mas aquele que ainda está na condição nossa mediana, ainda para se desgarrar de alguns hábitos culturais, se ressente. É só você viajar para outro país. Como você fica algum tempo se adaptando ao local, aos costumes, à alimentação, ao idioma, ao linguajar, as coisas, né, que se fala ali. No próprio Brasil a gente tem isso. A gente tem no próprio Brasil um português variado, né? A gente tem as expressões, né, que puxam às vezes um sotaque para um lado ou para o outro, né? A gente tem o nordestino que fala tia, titia, aí o carioca fala chia, aí o gaúcho disse, esses carioca parecem uma chaleira de chá quente, faz chiando. Aqui não é leite quente, é leite quente. O mesmo português. Então, existe essas regiões para abrigar essas idiosincrasias, essas necessidades e assim por diante, né? Que obedece a essas, né? Essa condição, esse nível de consciência, esse nível evolutivo e essas condições ainda terrenas, né? Então, o nosso lar é do Rio de Janeiro, é daquela cultura. Né? E assim por diante. Não é uma região absoluta de todo o país. Né? E, para além de nosso lar, tem outras regiões mais sutis, mais sublimes, que aí vão se sutilizando, né? Até regiões que a gente não tem referência nenhuma. Né? Então, a mediunidade também é para explicar isso. É para explicar esses níveis de gradação. Só para concluir, eu me lembro que Chico, certa vez, declarou a Arnaldo Rocha o seguinte... ele disse que durante a tarefa mediúnica dele, demorou mais de 10 anos, para ele entrar na faixa de Bezerra de Menezes. Mais de 10 anos de tarefa mediúnica, para ele entrar na faixa de Bezerra de Menezes. O que é que isso significa? Isso significa que Sheila, a benfeitora dessa casa, Bezerra de Menezes e outros, podem vir até nós. Isso não significa que a gente está na faixa deles. Que a gente já subiu até eles. Eles vêm até nós com misericórdia. O difícil é a gente estar na faixa deles. A gente conseguir, né, estar em conexão mais constante com eles. Né? E isso só nos exercícios. Né? Exercícios que tem a ver com prática moral, de esforço para se melhorar moralmente, e também prática interior, que a oração é o exemplo disso, né? O símbolo maior. Né? A oração como recolhimento, como concentração, né? Concentração. A gente vê um Divaldo, né? Quantos anos? A gente vê um Chico, quantos anos? Em concentração também. Né? Concentração. A gente vê o grupo espírita da prece, as coisas que são narradas, é uma coisa absurda, né? Entrava 8 da noite, saía 3 da manhã psicografando.
sentado, sem ter trombose, sem levantar para ir no banheiro. Parece que as funções psíquicas se sobrepunham às funções fisiológicas naquele momento. Até 5 da manhã ele estava lendo mensagem psicografada. O povo da equipe dele já tinha desencarnado, já estava se comunicando por ele. E ele ali, lendo as mensagens psicografadas. Ô Flávio, eu queria que você explicasse um pouquinho a mediunidade e a loucura. Eu conheci uma pessoa que a mediunidade levou ela à loucura, lá no Rio Grande do Sul. Vou abordar isso por último, de maneira sintética, porque a gente já deu horário, depois eu passo para Glauco, a gente faz a prece final e passo para o Glauco. O tema é muito vasto, né? E há um claro e escuro muito difícil entre os fenômenos mediúnicos e os fenômenos de loucura. A rigor, a mediunidade não é uma patologia. Não é uma patologia. A gente considerar a mediunidade loucura seria dizer que a mediunidade é uma tragédia, não é? A mediunidade é uma faculdade do indivíduo que não é normal, mas não é também anormal, é paranormal. O indivíduo que é portador de uma psicopatologia, ele pode também ser médium, um médium atormentado, assediado por espíritos, mas ele também tem uma patologia. E o médium pode passar por assédios sem ser uma pessoa, por exemplo, portadora de uma psicose. Veja que há a mediunidade isolada e há o transtorno psicótico isolado, mas também pode haver as duas coisas se conjugando. O médium que tem transtorno psíquico e pode ter o portador de transtorno psíquico que vivencia ocorrências mediúnicas que agregam ao quadro patológico, ao quadro psicopatológico. Nos quadros de transtorno psíquico, quase sempre há também um componente mediúnico. É muito difícil a gente saber onde uma coisa começa e a outra termina. Por isso que é necessário a gente fazer as duas coisas, tratamento convencional e tratamento espiritual. A gente ataca nas duas frentes, né? A mediunidade não necessariamente leva à loucura. Leva à loucura como o futebol pode levar à loucura também. Quanta gente fanática, que mata até o outro torcedor, né? A mediunidade é uma faculdade humana. É claro que os fanáticos podem enlouquecer, podem se transtornar como qualquer coisa no mundo, né? Eu costumo dizer, eu nunca vi um espírita ficar louco. Agora eu vejo muito louco ficar espírita, que é outra coisa. Agora, o importante dizer é o seguinte: há uma clara distinção em um médium que tem saúde mental e um portador de psicopatologia. Porque a alucinação da esquizofrenia é desorganizada e desconexa. Pode até ter que tem ali também uma sede espiritual, as alucinações auditivas, muitas vezes é de vou te matar, eu vou matar, ou mate, né? Mas há muita alucinação no esquizofrênico e no portador de psicose que é desorganizada e desconexa, é bizarra, sem pé nem cabeça. Tem delírio, etc. Já as visões ou sintomas mediúnicos são ocorrências que têm uma coerência. A pessoa está aqui, é um cidadão normal, trabalha, tem família, interage normalmente. Quando você conversa com a pessoa, você vê que é uma pessoa que tem uma certa normalidade psíquica. Normalidade entre aspas, né? Uma saúde psíquica relativa, né? Você vê que ele tem uma certa coerência, ele age na sociedade, ele interage de uma forma funcional. Mas aí ele para, concentra, ele recebe uma informação que tem uma certa coerência, uma mensagem que tem uma certa coerência. Diferente do portador de loucura, cujas alucinações são desorganizadas e ele próprio interage com o mundo de uma forma que você percebe que ele também é um portador de um transtorno mental. Quando o indivíduo só vê ou só ouve, desconfie. Porque psicose é um conjunto de sintomas. O psicótico não só fica vendo coisas, ele também tem embotamento afetivo, ele também tem delírio, ele tem outros sintomas, porque é uma síndrome que tem vários sintomas, não é um sintoma só isolado. Quando a pessoa diz que está vendo e não tem outros sintomas, desconfie que talvez não seja psicose, seja mediunidade, né? Então isso é importante a gente aqui considerar.